sobre a primeira lei de Newton, a inércia. Então, qualquer corpo que permanece em estado de repouso ou movimento retenido, uniforme, se resultam as forças que atuam sobre esse corpo por nula. Na minha experiência, os corpos estão em repouso sobre a folha e após ser puxada, os corpos permanecem em repouso. Terceira lei de Newton. Quando o corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o corpo B reage sobre o A, exercendo nele uma força do mesmo modo, mesma direção e sentido contrário. As forças de ação e reação estão aplicadas em campos distintos e, portanto, nunca se equilibram. Ao colocar a garrafa por cima da vela, o recipiente fica preenchido de ar quente, o que significa que a pressão dos gases aumenta conforme a água vai subindo e a chama está aquecendo. A pressão dos gases dentro da garrafa diminui e a pressão atmosférica faz com que a água suba ainda mais. Hoje vou apresentar uma experiência da primeira lei de Newton, onde diz: a primeira lei de Newton, também conhecida como princípio da inércia, afirma que todo corpo que permanece em seu estado de repouso ou em movimento retilíneo é uniforme caso forças que atuem sobre ele se alunem. E esse eu fiz uma experiência em que tem duas garrafas viradas em boca e um papel no meio. E a atenção é de eu tirar esse papel e as garrafas ficar paradas, né? Pode. Primeiramente, o que é o princípio da ação e reação? Bom, segundo essa lei de Newton, para toda ação há uma reação. As forças de ação e reação, apesar de terem a mesma intensidade, não produzem os mesmos efeitos nos corpos onde são aplicadas, dependendo assim da massa, ressaltando que as forças de ação e reação não se neutralizam, visto que as mesmas são aplicadas em corpos distintos. Como iremos observar no experimento, os dois fósforos que estavam colados na caixa aplicarão uma força de ação sobre o terceiro fósforo que está apenas apoiado, fazendo assim com que ele suba. Ou seja, através desse experimento, comprovamos a terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. Eu vou tentar explicar um pouco sobre a lei de Newton, que exclui a inércia. A gente pode sentir a inércia quando estamos dentro de um veículo em movimento. Por exemplo, quando o veículo é acelerado, pode ser um carro, um ônibus. Dá para sentir que o nosso corpo é pressionado contra o banco do carro. Como aqui mesmo no livro tem uma imagem que dá para perceber que o motorista está pressionado aqui no banco, que aqui foi que acelerou e foi pressionado no carro. Da mesma forma é quando o carro é freado. Quando o carro é freado, a gente vai para frente. E como ele freou, aí o nosso corpo vai para frente. Entra de movimento. Para nós perceber a ação da inércia, nós precisamos estar dentro de algo que esteja em movimento. Pode ser um carro, como nós vimos aqui, ou um ônibus, ou uma van, ou qualquer outra coisa. Quanto maior for a inércia de um corpo, maior será a força para colocar o seu corpo em movimento. Ou seja, quanto maior for a sua inércia, que a inércia é a medida pela quantidade de massa do corpo, ou seja, quanto maior for a quantidade de massa do corpo, maior será o seu movimento. Aqui também, nessa imagem aqui abaixo do livro, dá para perceber que aqui, que eles estão em repouso, o carro está parado, estou tudo em repouso.
você dá para perceber, já estão em movimento, ó, pelos pneus do ônibus e por as pessoas mesmo. Já dá de perceber que estão em movimento. Lei da inércia. Qualquer corpo permanece no estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme resultante das forças que atuam sobre esse corpo for nula. Na experiência, os corpos estão em repouso sobre a folha após ela ser puxada, os corpos permanecem em repouso.